graça, a misericórdia e a paz de Cristo. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu sou o apóstolo Tiago Marques, casado com a bispa Simone Marques. E hoje ela não pôde vir. Mas eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade. Irmão Fabrício, já há pouco mais de um ano a gente já se conhece. E eu quero agradecer o convite, meu amado. Deus abençoe sua vida, sua esposa, Gustavo. Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Elias, muito obrigado pela recepção, também pela extensão do convite feito por ele, pela aceitação, por poder estar aqui nesta noite. Que o Senhor abençoe sua vida, toda a sua família, seu ministério por completo, tudo que o Senhor fizer em nome de Jesus. Da mesma forma, eu quero liberar palavras abençoadoras para a amada igreja. Que o Senhor abençoe a tua casa, tudo que é teu, todo o teu projeto, todo o teu propósito, todos os teus sonhos que você tem apresentado ao Senhor. E que o Senhor, como foi lido aqui, estendendo o céu como cortina, estenda também na sua vida toda a bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Como eu não tenho muito tempo, mas eu prometo que eu termino antes da meia-noite de hoje. Glória a Deus. Não iremos adentrar o dia de amanhã, sábado, mas para aquele que conhece, estamos no Shabat. Talvez você não pratique, mas você já ouviu falar. Então estamos no Shabat, vai terminar às 18 horas de amanhã. E esse é um momento único. Igual o dia de agora, não vai acontecer igual como dos outros dias da mesma forma. Então eu quero aproveitar a oportunidade, como já foi autorizado pelo pastor Elias, de falar um pouquinho sobre alguns trabalhos que o Senhor tem permitido e me concedido para fazer. No ano de 2001 eu entrei no Exército, onde eu estou até hoje pela sua graça e misericórdia. Então, se ele não me recolher antes, se ele não voltar também, em janeiro serão 22 anos de serviço ativo. No Exército, como o irmão Fabrício, a gente já passou por muita coisa, ele é até mais que eu, porque ele é de infantaria. Mais no 4º Bavex, por 19 anos e 4 meses, sendo que 17 presente lá. Os meus primeiros 6 anos de serviço como sargento foram no pelotão de busca e salvamento da aviação do Exército. Um pelotão com atividades especiais, com propósitos para busca e salvamento. Mas até chegar nesse nível, é muito treinamento específico, primeiros socorros, básico, avançado, combate a incêndio básico, avançado. Para os irmãos terem uma ideia como na Amazônia estamos, até conhecer as cobras peçonhentas mais frequentes na Amazônia, o seu tipo de veneno, o nome em português, o nome científico, o tipo de ação do veneno no corpo, o tipo de soro antiofídico e várias outras operações como militar, propriamente dita, utilizando o exército, o helicóptero. Então foram anos de um preparo muito intenso. E até hoje, como sempre, desde quando iniciou as atividades de busca e salvamento no mundo inteiro são conhecidas com o gorro laranja, o SAR, Search and Rescue, conhecidos como por usarem o gorro laranja. Então, a atividade de salvatagem, de resgate, busca em todo o serviço de aviação mundial é o laranja. Então, onde você vê o laranja em aviação, significa que aquele produto, aquele material é utilizado para salvamento, é utilizado para resgate. E a gente se aprofundou bastante as operações e conhecimentos. Eu sou muito grato a Deus por foram 6 anos, mas foram muito bem intensos. Então, ao mesmo tempo disso, o Senhor me permitiu participar da formação de 10 turmas de formação de soldados do Exército. E na minha turma, só eu passei por esse tempo de formação. A maioria participou de 1 ou 2, 3 no máximo turmas de formação. E o Senhor me permitiu passar por 10. Mas por algum tempo de 2 de formação de cabos, ou seja, a instrução sempre me acompanhou, ou eu sendo instruindo, ou eu participando da instrução como monitor,
ativamente. E no começo eu não entendia. No começo eu não entendia porque eu estava passando por aquilo. Mas hoje eu já entendo perfeitamente. Porque primeiro Deus aplica, depois Ele complica, depois Ele descomplica, depois Ele explica. Jesus disse: para onde eu irei, vocês não poderão ir, mas depois vocês irão. Jesus também disse: o que eu faço hoje vocês não entendem, mas depois vocês vão entender. Aleluia, Deus. E eu sempre gostei de estudar, nunca fui um CDF, um nerd, mas sempre gostei muito de estudar. E quando eu entrei para o exército, essa vontade foi potencializada. E no ano de 2015 surgiu a Escola da Excelência do Rei Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A primeira atividade não foi o surgimento da escola propriamente dito, que veio primeiro. Foi uma atividade que fui convidado para ministrar sobre primícia, dízimo e oferta. Então hoje essa atividade é um seminário de 4 horas, onde eu explico, utilizando a Bíblia como sempre. Essa é a apostila do seminário. Qual é a origem da primícia no hebraico, na original? Para que serve? Quais são os tipos de primícias? Para onde vai a primícia? Qual é a porcentagem da primícia? E eu quero fazer a primeira pergunta: primícia é mandamento ou é coração, voluntariedade? A primícia é mandamento. Você sabia disso? Mas qual é a porcentagem da primícia para os dias de hoje? Porque no Antigo Testamento, a primeira aliança, o Tanar, eles eram lavradores, eles eram agricultores. Aqui alguém tem uma fazenda cheia de bichos, cheia de plantas, cheia de árvore frutífera? Eu creio em nome de Jesus. Mas nós somos trabalhadores, mexemos com o dinheiro. A gente trabalha 30 dias para no mês seguinte receber o salário. E como transforma de dinheiro, salário para o mesmo princípio de primícia? Existe um cálculo que é feito, que eu ensino, na verdade não eu só, mas isso já é um conhecimento bem mais antigo do que nós. Então eu foco mais a primícia, porque conversando com muitas pessoas, eu acabei descobrindo também que muitos ministérios, não estou falando que é o caso daqui, porque eu não sei as atividades exatamente que o pastor executa aqui, mas muitos ministérios sequer comentam na palavra primícia. Ou quando tem lá o culto de primícia, não explica para que serve a primícia, para quem vai, como que vai, por que vai, e os benefícios de quem é o primiciador. Logo em seguida, falamos sobre o dízimo. E aí, o dízimo já fica mais fácil, né? Porque é muito falado, inclusive, quase todos os cultos. Pega aí, abre a sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3, versículos de 8 a 12. A gente já conhece um pouquinho só sobre dízimos, mas eu também explico na língua original a origem do dízimo. Como que ele surgiu? Para quem vai? Por que vai? Quais são os tipos de dízimos que a palavra de Deus diz e como nós aplicamos, ou seja, contextualizamos tudo isso para os dias de hoje. Por último, eu falo sobre ofertas. Você sabia que existem mais de 15 tipos de ofertas que a Bíblia comenta e que muitas vezes a gente não se atenta para essa nomenclatura, mas porque naquele tempo existia um templo, a Beit Hakmadesh, a casa do sacrifício, onde aí se ofereciam o que a gente já conhece na palavra. E são muitos os tipos de, se eu não me engano, são 27 tipos de ofertas, e que eu explico um por um desses princípios, porque entenda, não se trata de dinheiro, não se trata naquele tempo, não se tratava de animal, da ovelha, da vaca, da boi, da ave, não se trata de coisa material, se trata de princípio. E quando se fala princípio, é algo que nós não podemos pegar a palpar, é algo espiritual. Então aqueles que cumprem os princípios recebem os benefícios espirituais, que também atraem os benefícios
materiais físicos. Então, se você quer aprender sobre primícia e dízimo e oferta, essa apostila tem mais de 180 versículos de referência para embasar o que a gente fala. Tá bom? Mas eu quero falar sobre o que vai acontecer agora nos dias 2, 3 e 4 de dezembro. Anote na sua agenda esses dias, porque serão dias muito especiais. O segundo evento, a segunda atividade que surgiu no curso de evangelismo na Escola da Excelência foi esse curso. Até então a escola não existia. No ano de 2013, meu amigo pastor Lázaro Carvalho, que mora atualmente na cidade de Caldas Novas, interior de Goiás, me convidou para lá ministrar o curso. Ele pegou o ministério inteiro, falou: todo mundo vai fazer esse curso. E naquele tempo, como ele já tinha vindo aqui em Manaus 3 vezes, 2 vezes, eu não cobrei nada, porque ele nunca me cobrou nada quando eu trazia ele aqui. Não cobrei nada, fui até lá e colocou todo mundo para fazer o curso. O curso foi uma grande bênção. Tem alguns vídeos no YouTube. Já quero deixar a minha divulgação. Você digita lá no YouTube Apóstolo Tiago Marques, com TH, Tiago, TH. Você vai ver meu YouTube pessoal, onde é voltado para pregação. Logo em seguida, na verdade, ano passado, o Senhor me inspirou para fazer o YouTube só da escola, ou seja, o YouTube da escola é só sobre ensino da palavra. E agora eu quero fazer minha outra pergunta para a noiva do Senhor. Qual foi o principal ministério que Jesus executou na terra? Alguém pode me ajudar com a resposta? O mais nítido, que era caracterizado na pessoa dele. Qual era o mais intenso, o mais forte? Qual era aquele dom mais claro? Que a gente olhava para Jesus e via, que a gente lê os evangelhos e extrai assim, ó, com clareza. Qual foi o dom? Fazer o vídeo. Fazer o vídeo é o cumprimento de uma ordem, né? O dom tinha nele, na pessoa dele. Alguém se arrisca? Ensino. Hã? Ensino. Por favor, Amada, fala mais alto. Ensino. O dom do ensino. Jesus subiu o monte, passou lá? Ensinar. Jesus subiu no barco, passou lá? Jesus entrou no templo e passou lá? Jesus entrou na sinagoga e passou lá? Jesus andava e passava lá? Você não vê. Jesus subiu no monte e passou a revelar. Hoje, as pessoas querem mais servir a Cristo, estar no ministério, se aquele líder tem um dom de revelação. Revelação não firma ninguém no caminho do Senhor. Anote essa frase. Revelação para você, pessoal, uma coisa individual, não te firma no caminho do Senhor. O que firma é conhecimento da palavra. Por isso que Jesus ensinava, ensinava e ensinava. O dom mais nítido na pessoa de Yeshua foi o ensino. E nessa semana, o Senhor ministrando em mim, Jesus disse: grande é a seara. Ele estava vendo um campo de cereais. Ele falou: grande é a seara, porque a palavra seara significa campo de cereal. Ele olhando para o campo e falou: ó, é grande, tem pouca gente para trabalhar. Aí ele falou assim: rogai, pois, ao Senhor da seara, para que traga trabalhadores para a seara. O primeiro louvor que a gente cantou dado aqui, qual foi? Quem já estava aqui? 200 e? Você já percebeu que aquele louvor é para estar na frente do combate? Você já percebeu isso? O refrão, você já analisou a letra do refrão? Eu quero estar onde a luta é mais renhida. E muitas vezes a gente canta, pensa que Deus está recebendo. Na verdade, muitas vezes Deus não está. Por quê? Porque você não está na frente mais renhida. Você só está repetindo o que está sendo cantado na frente ou por outras pessoas do seu lado. E isso
sequer move Deus na sua direção, porque você não tem o coração conectado à sua língua. Só está saindo. Eu quero estar onde a luta é mais genida, mais travada, mas você não está. Logo, são palavras lançadas. Vocês entenderam? E o Espírito Santo me instruindo nessa semana, conectando essa mensagem que Jesus falou sobre esse ar, os trabalhadores, a Efésios 4, 11 e 12, que diz que concedeu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como mestres, outros como pastores e outros como evangelistas, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E o Senhor me explicando, tem muito cristão, mas tem pouco que trabalha. E dos poucos que trabalham, tem poucos mestres e tem poucos profetas. Você entendeu? Existe pastor sem o dom do ensino? Existe. Existe pastor com o dom do ensino? Existe. Existe profeta com o dom de ensino? Existe. Existe profeta sem o dom do ensino? Existe. Existe evangelista sem o dom profético? Existe. Existe apóstolo sem o dom do ensino? Existe. Mas se você conectar o dom de evangelista com o de mestre, com o profético e o apostólico, você chega num nível de excelência diante do Senhor, porque são dons. Por serem dons, é o Senhor que concede, e Ele concedeu uns. Não é cargo. Eu estou no cargo de apóstolo, o meu ministério é apostólico, mas tem uma diferença entre ter o cargo e ter o ministério apostólico. Vocês estão compreendendo? Se você quer estar no lugar mais renhido, com a batalha mais travada, você tem que estar ativo neste local. Obra de Deus. Você tem que pegar ali, a ferramenta de corte e ir para o campo lá de trigo. Você tem que ganhar almas. Não é só chegar aqui num ambiente confortável, né? Ventilador, ar-condicionado, microfone, cadeira. Ô glória, ô glória. Aí chega lá fora e quer estar onde a batalha é mais gerida. Mas onde que é a batalha mais gerida? Onde as pessoas estão se perdendo. Você acha que a batalha é mais gerida aqui dentro? Você acha que a batalha é mais gerida na sua casa? É no seu trabalho, é na sua faculdade, é na sua escola, é na rua. É lá que a batalha é mais gerida. Por isso que nós somos chamados para ir para fora, não para vir para dentro. Eclésia. Vem para fora. Para fora de onde? De onde você já foi chamado para estar um dia, agora vem. Então nós temos esse curso. Você que tem vontade de aprender a ganhar almas, você que já ganha almas, mas tem vontade de se capacitar, se aperfeiçoar, esse curso é para você. Nesse curso, logicamente que a Bíblia é a principal referência, mas como militar, eu pego boas instruções, estratégias e táticas militares de combate, não é de treinamento simples, técnicas de estratégia de combate, aquelas que você vê em filmes de guerra, são essas que eu pego e aplico aqui na prática. Quantos aqui de vocês já fizeram algum treinamento, algum curso de evangelismo? Por favor, me ajude, levante sua mão. Só 2? Obrigado, pastor. Eles têm essa experiência e esse nível de conhecimento. Ok. Pastor, quando o senhor fez esse treinamento, tinha prática de evangelismo? Pastora, quando a senhora fez esse treinamento, tinha prática de evangelismo? Foram para a rua? A senhora é a primeira que eu escuto falando sobre prática de evangelismo. Esse curso, o de 20 horas, com a carga horária de 20 horas,
A gente dá a vara, mostra o peixe e mostra como que pesca. Vamos para a rua. Lá no canal, tanto da escola quanto o canal no YouTube, o meu pessoal, temos vários vídeos sobre testemunhos de irmãos que já fizeram, não todos eles, né? Que já fizeram o curso, inclusive pastores presidentes que dão o testemunho de como foi o curso. Inclusive o primeiro que foi em Caldas Novas, a gente foi para a feira lá de Caldas Novas e fizemos alguns videozinhos lá na feira. E falaram assim para o pastor Lázaro: olha, isso nunca foi feito nessa cidade, parabéns. Eu vi de uma senhora lá em Taubaté, fiz alguns cursos lá pelo exército, eu aproveitava as situações, quando eu ia de ônibus, minivan, de van, micro-ônibus, evangelizar. E uma senhora falou assim para mim, uma senhora de idade, tinha idade para ser minha avó. Ela tirou o óculos porque ela estava chorando, quando eu estava pregando, o Espírito Santo trabalhando na vida dela, falou: vem cá, meu filho. Dentro do ônibus, eu fui até ela. Pois não, senhora. Ela: muito obrigada pelas palavras que você falou, viu? Eu nunca vou esquecer o que você está falando, está fazendo, porque isso não é feito nessa cidade. Você está entendendo? Taubaté é uma cidade com mais de 500 mil de habitantes e ela não via ninguém fazendo isso naquela cidade. Que cristãos somos? Somos que tipo de cristãos? Eu me incluo. Somos que tipo, que qualidade de cristãos? Que não cumprimos as ordens. O ID não é para você ir só para outro país, não. É para você começar aqui, ó, na nossa nação, na tua cidade. É para você começar aqui. O ID começa aqui, para depois que você estende o nível do ID. Se você for fiel um pouco, se você cumprir as ordens na tua região geográfica, para outras regiões geográficas o Senhor te enviará. Isso é lógico, claro e evidente. Já faz parte da mensagem que eu vou falar no dia de hoje. Mas para você que quer fazer o curso, dias 2, 3 e 4 de dezembro, teremos a 7ª turma do curso no bairro da Compensa, na rua Casimiro de Abreu, número 42A, na comunidade evangélica do Cristo, Altíssimo Cristo, do pastor, do apóstolo presidente, do Jogson Batalha. É um curso que está em parceria com a CONAB, a Convenção Apostólica do Brasil, pela qual faço parte, como também diretor de ensino dessa convenção. Eu vou deixar alguns materiais com o nosso pastor Elias, mas eu quero ler aqui algumas coisas bem simples. Benefício desse curso. Primeiro benefício de cara é 2 em 1, 2 cursos em 1. Quem já fez um encontro com Deus aqui, por favor? É como se fosse um intensivo do encontro com Deus, mais o evangelismo urbano na prática e também na teoria. O objetivo principal do curso: capacitar, preparar, treinar e formar discípulos evangelistas para anunciar o Evangelho a toda criatura até os confins da terra, dando crescimento aos ministérios. Então, a intenção que o Senhor colocou no meu coração é a mesma que Ele sempre teve: povoar os céus, esvaziando o inferno. Não me importa se as pessoas que forem fazer o curso vão vir para cá, vão lá para a restauração, vão para a Assembleia de Deus, vão para outro ministério aqui dessa rua. Não me importa. O que importa é que ela possa ser salva por Cristo e continuar a caminhada de fé junto com o Senhor. Amém. Por isso que é para crescimento dos ministérios. Não viso placa de igreja, mas tem que ser uma igreja cristã, né? Tem que ser. Metodologia fundamentada na Bíblia, estratégias, táticas militares de combate, andragogia, que é o estudo para o ensino para os adultos, pedagogia para as crianças, andragogia, experiências pessoais minhas, inclusos no investimento. Essa apostila, quase que 100% preparada por mim, quase que eu digo 100% porque tem uma tabela que eu tirei da internet das primeiras igrejas protestantes no Brasil. Então, tirando isso, 100% exclusiva, mais o certificado de conclusão para aqueles que realizarem o curso forem aprovados na avaliação. Investimento do curso. Um curso para ganhar almas. Quanto você pagaria?
para aprender a ganhar almas e também para aperfeiçoar a tua vida. Você estaria disponível a investir quanto? Não precisa pegar não, mas lembra do teu celular? Ele foi mais de R$1.000. Então, se você não investir menos de R$1.000 em coisas que vão te elevar espiritualmente, você está sendo um cristão de boa ou de média ou de péssima qualidade? Responda para você mesmo. Péssima qualidade. Amados, esse custo é investimento de somente R$250. São 20 horas a carga horária, 15 horas presenciais e 5 à distância. Para quem não é filiado à Conab. Para quem é filiado à Conab, o investimento é de R$100, que você ainda pode passar em 3 vezes no cartão de crédito. Vou deixar os materiais para o pastor Elias. 2, 3 e 4. Temos aproximadamente 40 vagas disponíveis. E as vagas serão preenchidas com a inscrição e o seu devido pagamento. Agora vamos continuar lendo a palavra de Deus e trazendo a mensagem rapidamente aos nossos ouvidos e corações. Eu gostaria que você abrisse, pegasse a sua espada, tira ela da bainha, ou seja, abre ela, e vamos lá em Hebreus, capítulo de número 9. Versículo 7 até o 10. Quem puder e quem encontrou, em respeito, reverência e gratidão a Deus, se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos receber a instrução do Senhor nesta noite. 9. Hebreus 9, versículo 7 até o 10. Vamos lá. Mas somente o sumo sacerdote entrava no segundo, apenas uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo cometia por ignorância. Com isto, o Espírito Santo dava a entender que ainda o caminho para o santo lugar não havia sido mostrado, enquanto o primeiro tabernáculo ainda permanece. 9. É isto uma ilustração para a época presente. E, segundo esta, tanto as ofertas como os sacrifícios que se oferecem não podem tornar perfeita a consciência daquele que presta culto. 10. Os quais são ordenanças exteriores que consistem somente de comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação com água impostas até ao tempo da reforma. Ainda de pé, vê se você consegue marcar essa referência que a gente acabou de ler. E vamos lá em Provérbios, capítulo de número 24, versículo 11 e o 12. Provérbios capítulo 24, versículos 11 e 12. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória eternamente. Amém, amém. Diz assim: salva os que estão sendo levados à morte e detém os que estão condenados à morte. Se disseres, eis que não o sabíamos, porventura aquele que examina os corações não o percebe, e aquele que guarda a tua vida não o sabe, e não retribui a cada um conforme sua obra, podeis sentar em nome do Senhor.
Sente glorificando, enaltecendo, adorando, cultuando, dignificando, salmodiando, entronizando aquele que é lindo, aquele que é eterno, aquele que é extraordinário, aquele que é maravilhoso, aquele que é espetacular, aquele que é esplêndido, aquele que é soberano, supremo, aquele que manda e desmanda, aquele que tem poder, aquele que tem todo o poder, aquele que tem autoridade, aquele que tem toda a autoridade. Glória a Deus. Aleluia. Amados, vamos falar sobre reforma. Eu li esses versículos do 7º ao 10º para você se contextualizar um pouquinho, se encaixar e se situar. A carta aos Hebreus não é uma carta muito utilizada por nós cristãos protestantes, por ser uma carta muito profunda em nível de conhecimento e de elevação espiritual. Não é verdade? Quantos leem comumente no seu lar ou ouvem pregações, carta aos Hebreus? É difícil, porque o nível profético, o nível de revelação desta carta, dessa mensagem, é por demais enorme, grande, espetacular. Essa carta é a única carta que fala que Jesus é o pastor e bispo das nossas almas. Essa carta é a única carta que fala que Jesus é o sumo sacerdote das nossas vidas. Essa carta é uma carta que pega a revelação do templo e o serviço dos sacerdotes e mergulha em Cristo e traz de volta para a igreja. Mas aquela carta foi escrita primeiro para os hebreus. E hoje chegou para nós, na verdade, em Cristo, essa carta pôde chegar até nós. Mas por quê? Porque eu vou explicar daqui a pouquinho. Vamos entender que Deus ele faz reformas. Ele não faz reformas no céu. Ele só fez uma reforma no céu, onde ele teve que expulsar o antigo querubim, chamado Samael, que a Bíblia não diz o nome, mas a cultura judaica explica. Samael foi expulso do céu, o querubim, aquele que aferia, aquele que era referência, aquele que andava e sons de músicas saiu de dentro dele, aquele que fazia acontecer coisas extraordinárias na presença de Deus, foi expulso porque nele foi achada iniquidade. A Bíblia não fala que nele foi achado pecado, foi achado iniquidade, ou seja, aquilo que tem uma raiz profunda que leva a pessoa a ter aquela prática recorrente. A primeira reforma foi no céu, onde ele expulsou a terça parte dos seus anjos, e hoje são chamados de espíritos imundos pelo próprio Cristo, demônios. Estão aí. Nessa noite, nessa madrugada, o Senhor me mostrou 2 em sonhos, lá em casa. Ou seja, se Ele mostrou, porque Ele quer que eu me levante para expulsá-los. Nem sempre a oração é suficiente. Que isso? Nem sempre a oração é o suficiente. Tem que agir. Jesus não ia só para o monte orar, ele descia e fazia os milagres. Subia no monte e descia e operava milagres. Nem sempre a oração é o suficiente. A ação tem que estar junto com a ação. A oração tem que estar junto com a ação. Primeira reforma foi no céu. Primeira reforma na terra. O Senhor pega Noé e fala: ó, você, tua esposa, teus 3 filhos, as 3 esposas deles, vem vocês 8. O resto, reforma universal. Toda a terra sucumbiu. Primeira grande reforma foi o Senhor que fez. Depois viemos em Abraão, uma reforma, um chamado, onde ele se tornou nosso pai na fé. Mas nesse ponto ainda não é considerado uma reforma propriamente dita, porque foi uma convocação, foi um chamamento. A Bíblia nos diz em Juízes, em Josué, que os pais de Abraão eram idólatras. Eu não digo exatamente o pai, mas quando a Bíblia fala pais, é porque tem uma antecedência geracional, que no meio dessa antecedência eram idólatras. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 11, se não me engano, que saiu da terra para ir para onde o Senhor tinha mandado. No meio da rota da jornada ele falece. E quem assume a promessa foi
filho mais velho, que era Abrão. Então, a primeira grande reforma que um homem fez pelo Espírito Santo de Deus na vida dele foi Moisés. Repita comigo, Moisés. Tirado das águas. O nome Moisés é um nome egípcio, não é um nome hebraico. Os nomes terminaram por Zés, ou Sés, Ramsés, Manassés, Moisés. São nomes egípcios. É um nome que foi dado porque o fato que deu, pelo conhecimento dele tirado das águas. A primeira grande reforma foi com Moisés. Moisés foi um homem instruído em toda a sabedoria e ciência dos egípcios, como nos diz Atos capítulo 7, se não me engano, versículo 22 ou 20, onde Estevão, antes de ser apedrejado, deu uma aula de Bíblia, desde Adão, praticamente, até os dias que eles estavam vivendo. Capítulo 7 de Atos é uma aula teológica linda para todos nós. Bíblia. Depois de Moisés, nós temos Davi, um homem que fez grandes reformas. Nós conhecemos que as suas reformas foram tão grandes que até o próprio Deus chamou ele de o homem segundo o meu coração. Lá na frente, nós vemos outros homens fazendo reformas, todos do reino do sul, o reino de Judá. O reino do norte, a maioria daqueles reis, foram homens que produziram coisas más diante do Senhor. Então nós vemos um descendente de Davi, o rei Josias, que começou a reinar com 8 anos. A Bíblia fala que ele resgatou vários propósitos de Deus para o povo, entre eles a Páscoa. A Páscoa, o Pêssar, e várias outras coisas. E aquilo alegrou muito o coração de Deus. A Bíblia fala que Josias andou no caminho do seu pai Davi. Davi já estava lá atrás, por que chamou pai? Porque andou no mesmo propósito. E quando Deus enxerga um homem que anda no mesmo propósito, o seu intercessor, ele considera aquele intercessor que pode ser de longe, pai dele. Andamos no mesmo propósito de Abraão. Abraão não é nosso pai, mas ele é chamado de nosso pai. Pai da fé. Porque é o mesmo propósito. Quando tem o mesmo propósito, há uma ligação espiritual. Lá na frente nós vemos Elias fazendo grandes reformas. A primeira grande reforma nacional foi através de Elias, já com o povo saindo do Egito, já com o povo morando lá naquela região de Jerusalém, que antes era Jebus, dos Jebuseus. Elias, um homem que até hoje é tão respeitado pelo povo de Israel, que é considerado o segundo, como se fosse o segundo Moisés do Antigo Testamento. E um homem tão benquisto por Deus, que Deus falou assim: você não vai experimentar a morte, perdão, você vai vir para cá comigo direto. Foi arrebatado, com o corpo e tudo, só ficou a capa, porque ele teve que transferir o ministério profético para Eliseu. Mas a roupa dele não ficou, só ficou a capa. Lá na frente nós chegamos nos outros profetas. Ezequiel, que fez reformas na Babilônia. Mas eu quero me atentar para o último homem que fez grandes reformas, do final do Antigo Testamento para o início, o homem que foi a transição. Seu nome, Yohanan, João, o homem que batizava tanto que foi colocado como um sobrenome dele, João Batista. Batista não é um nome, era uma prática daquele que batizava. O batismo é uma tipificação da purificação através da água, que era para os utensílios do tabernáculo. Quando Jesus veio, ele falou: não, eu quero essa purificação para todo o povo. E a gente passa pelas águas. Porque naquele tempo, os sacerdotes, como os sacerdotes, lavavam as coisas do templo, sujas de sangue, o altar sujo de sangue, tudo ali com sangue, lavava com água. Ele mesmo, antes de começar o serviço, passava a mão na pia de bronze, que tinha água. Então era 1, 2, 3. Saía,
e outra pessoa secava as mãos dele com uma toalha limpa, sem fazer movimentos de fricção. Só tudo cerimonial. Mergulhada cerimonial, uma limpeza cerimonial, uma secagem cerimonial, para ele começar a vestir as vestes sacerdotais. Tudo era muito bem conectado, tudo era muito bem explicado. E chegamos em João Batista, um homem que começou uma grande reforma que nunca aconteceu antes. Por isso foi necessário que ele não tivesse experimentado sequer um tipo de relacionamento amoroso com uma mulher. Porque apesar de Deus aprovar e abençoar o casamento, existe o ato entre o homem e a mulher, e esse ato carnal iria atrapalhar o ministério de João, pelo nível de importância que ele teve que realizar. A Bíblia fala em Lucas capítulo 1 que ele foi conduzido ao deserto ainda quando criança pelo Espírito Santo de Deus, e não voltou mais para a cidade. Só volta com 30 e poucos anos de idade, e Herodes manda matá-lo. Mas ele morou no deserto. E eu não sei se isso é coisa da minha cabeça ou do Espírito Santo. Eu perguntando sobre João para o Senhor: Senhor, isso aqui de João, isso aqui de João. E ele, no deserto era frio, fazia menos graus negativos. E como ficava teu servo? Eu entendo que foi o Senhor, porque existe uma conexão. Quando o povo saiu do Egito, Deus mandava a coluna de nuvem para aquecer o povo pela parte noturna, para iluminar o caminho, para ele ver os acidentes, naturais do terreno, animais peçonhentos, que tem muito no deserto, para eles verem os inimigos que podiam vir atacá-los pela madrugada e noite, mas principalmente para aquecê-los. Aleluia, Deus. De noite aquele fogo virava uma nuvem, de dia aquele fogo, e amanhecendo o dia, aquela coluna ia se transformando numa nuvem. Senão eles iam morrer de calor. Aquela nuvem deixava aquela sombra maravilhosa e a condição ideal para ninguém ficar suando, grudento, pegajoso, morrendo de calor, tendo que ficar dentro da água que já era pouca quantidade para achar água. Condição ideal. CMTP, condições normais de temperatura e pressão, para viver ali, mesmo no deserto, mas viver bem. A Bíblia fala que desde quando eles saíram do Egito até 40 anos depois, as suas sandálias não desgastavam e as roupas não puíam. Aleluia, Deus. Repita comigo: isso é zelo de Deus. Zelo de Deus. Repita comigo: isso é zelo de Deus. Zelo de Deus. E o Senhor me instruindo ali: olha, o que eu fiz com o meu povo lá na saída do Egito, eu fiz com o meu servo João lá no deserto. Você acredita nisso? Amém. A Bíblia não comenta, mas ela não vai falar de tudo, irmãos. Eu creio que ele estava louco, nem pensando coisa normal naquele momento. Você acha que Deus ia deixar uma criança no meio do deserto, tremendo de frio, morrer congelada na noite? Com certeza o Espírito Santo falou: vem cá, meu filho, o que eu fiz com o meu povo lá, você é profeta. Eu vou te proteger, eu vou cuidar de você, eu vou deixar você nas condições ideais para você crescer, não só fisicamente, mas em poder. Aleluia, Deus. E João Batista fez uma grande reforma que foi tão grande que os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, que a gente tem que calar esse homem, mas o povo chama ele de profeta, e verdadeiramente as palavras que ele fala são muito intensas. Vai lá, faz um questionamento para ele, vai lá, para a gente ver se a gente pega ele com a palavra de erro dele, para a gente condenar ele de alguma forma. Vai lá. João, você tem pai? Eu sou aquele que o profeta disse: voz que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor passar. Aleluia, Deus. Tá, tudo bem, mas e aí? O que você disse para a gente dizer para os que enviaram a gente? Você é profeta? Não sou. Você é Messias? Não sou. Você é Elias? Não sou. E o que é você é então, meu irmão?
Aí ele falou: eu sou a voz que clama no deserto. Isaías, se eu não me engano, 40, não 40 para escolher aqui. É 40, né? Fala, eu sou a voz clamando no deserto. Às vezes, nossa mente humana dá uma falhadinha. Mas essa profecia não falou o nome de João. Você reparou? João, você vai para o deserto e vai clamar ao Senhor um novo tempo, um novo caminho, uma nova história, uma nova reforma. Não. Falou voz, mas a voz tem que sair de uma boca. Quem é essa boca? Foi João. E hoje, nesse tempo, quem vai ser boca de Deus? Glória a Deus. Quem vai ser representante do Deus Altíssimo? Aleluia. Ser militar é bom? Tem seus benefícios, né, Fabrício? Mas também tem os seus pontos negativos. Ser médico é bom? Tem seus pontos positivos, pontos negativos. Ser advogado é bom? Deve ser também. Qualquer profissão é boa. Tem ponto bom, tem ponto não muito bom. Qualquer profissão é boa. Mas ser representante do Altíssimo é sobrenatural. Aleluia. Trabalhar para o Senhor é um privilégio. Aleluia. Não é pena, não é pesar, não é fardo. Trabalhar para o Senhor é um privilégio. Só trabalha para o Senhor quem é grato por ser salvo por Ele. Uma vez o Senhor me deu uma frase que eu escrevi, deixa eu ver se eu lembro direito. Pela graça fui salvo, por obediência prego o Evangelho e por gratidão. Vou lembrar, isso já tem uns 10 anos. Outra frase que o Senhor me deu um pouco mais recente: não basta ser cristão, tem de ser evangelista, tem que ser ganhador de alma. João Batista atraiu a nação. Vocês vieram até mim, ok. Agora vão até ele. Aleluia, Deus. Yohanan aponta para Yeshua. Esse é aquele que eu vos disse, que é depois de mim, na verdade é antes de mim, e é mais poderoso do que eu. E eu não sou digno de desamarrar nem as suas sandálias dos seus pés. Aleluia. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, porque eu vos batizo com água para arrependimento. Aleluia, Deus. Mas esse aí, o elemento dele é fogo. Aleluia, Senhor. Enquanto Jesus passou na terra, ninguém foi batizado com o Espírito Santo. Você já reparou? Os evangelhos? Enquanto Jesus esteve como corpo físico na terra, nem os apóstolos foram batizados com o Espírito Santo. Ninguém foi batizado com o Espírito Santo. Ele não impôs a mão, receba o Espírito. Não foi assim com ninguém. Ele ressuscitou, multiplicou comida, ele fez tudo o que a gente sabe, mas ninguém vê ele batizando com o Espírito Santo. Por quê? Porque a reforma do Espírito chegaria no tempo dele. Aleluia, Deus. João aponta o caminho. Olha, ele é o próprio caminho. Primeira reforma da nova aliança. João Batista, o homem que cumpriu todo o seu ministério, sequer pegou a mão de uma mulher. Sequer beijou uma mulher no rosto, sequer beijou uma mulher na boca, sequer gerou filhos, sequer coisas normais das cidades, sequer. Voltou para a cidade para profetizar para o rei, para as nações ali e ser decapitado. Que vida, que ministério. Cumpriu todo o ministério, que não precisou ninguém continuar o ministério dele. Quando perguntaram, você é profeta? Ele disse não, mas ele era profeta.
Quando perguntaram, você é Elias? Ele disse não, mas ele era o sucessor de Elias, ele veio no espírito de Elias. Mas quando perguntaram, tu és o Messias? Aí ele disse a verdade das verdades: eu não sou o Messias, eu não sou aquele que vai vir para salvar. Aleluia. Mas por que ele disse não para as primeiras duas perguntas? Repita comigo: humildade. Repita comigo: humildade. Os verdadeiros servos de Deus são humildes. Aleluia. Humilde não é andar com roupa rasgada, chinelo furado, arrastando o pé no chão, de cabeça baixa, ombro arriado. Uma vida, paciência. Isso não é humildade, isso é desleixo. Servo de Deus tem que ter postura. Alguém já viu um cavalo trotando? A elegância do animal. Alguém já viu um cavalo assim? Trotando, cabeça baixa, corpo torto. Alguém já viu um leão andando? Já viram um leão andando, cabeça baixa? Não, o leão está quase sempre meio correndo assim, meio andando. Servo de Deus anda de cabeça erguida. Mesmo se estiver sendo perseguido, é aí que ele tem que. O Espírito Santo em mim, não está nesse povo, não. Aleluia. O profeta João não abaixou a cabeça para o rei Herodes. Herodes, você é adúltero, casou com a tua irmã, com a esposa do teu irmão. Se você não dá glória a Deus, os vermes vão te comer. Mandou matar o profeta, perdeu a cabeça. Foi martirizado pela causa do Senhor, vai receber um galardão extraordinário no céu. Não viu os vermes comerem Herodes, mas os vermes comeram Herodes. Quando um profeta libera uma palavra, Deus fala assim, ó, está assinado, vai acontecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quando um profeta abre a boca, não importa o que ele falou, nem que a terra se rasgue no meio, mas o Senhor, Ele é meu representante, tem a minha autoridade, a minha autoridade está delegada nele. Quem aqui quer ser representante de Deus de novo? Aleluia. Glória a Deus. Eu estou falando de representar. Representar. Não é só, você é crente. Sou para a glória de Deus. Sente aqui que eu quero falar de Jesus para você. Ah, você é pastor? Eu sou. Não. Ah, você? Sou. Para a glória de Deus, Ele me resgatou, quer resgatar você também, né? O nível profético é o nível mais excelente. Existe apóstolo sem nível profético, existe profético sem apostolado, porque eles são independentes. Por isso que são 5. Não são 4, não são 2, são 5. Cada um com seu nível, cada um com a sua finalidade, seu propósito. Mas, como eu disse, aquele que consegue receber de Deus os 5 níveis. Eu falei 4 naquela hora, né? Porque o apostólico já passou do pastorado, ou seja, para resgatar vidas, cuidar de vidas, nível pastoral. Lá em cima tem um apostólico, fica um na ponta e outro no outro. Se ele já conseguiu chegar no nível apostólico, ele já passou para o nível pastoral. Então, o apostólico, o profético, o de mestre e o evangelista, se você somar esses 4 numa pessoa, meu Deus do céu. O apóstolo Paulo tinha esses 4. Nem todos os profetas do Antigo Testamento tinham os 4. Mas se você soma os 4 níveis em uma pessoa só. Mas como? O que são esses 4 níveis? É motivo para outras 12 horas de ensino, né? Vamos chegar agora em Yeshua, Jesus.
Vamos falar dele e vamos encerrar. Obrigado, meu amado. Se estiver gelado, o galardão é maior, né? Obrigado, pode deixar isso. Obrigado, por favor. O galardão é maior porque está geladinho. Quando João começou a falar, o pai dele já havia profetizado antes dele ter dente na boca. Você, menino, você conduzirá o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Você será uma bênção, você será um porta-voz. E ele começou a liberar palavras proféticas para o filho. Aleluia, Deus. Quantos de vocês, pais, liberam palavras proféticas para os vossos filhos? Aleluia, glória a Deus. Tem muita gente que não libera nenhuma palavra profética na direção do filho. Não pega o filho e vem cá. Eu te abençoo por ser seu pai, por ser servo do Senhor também, ou por ser pastor, por ser bispo, por ser apóstolo. Eu te abençoo em nome de Jesus, com a mesma bênção que Moisés liberou para a tribo de José. Aí a pergunta que fica: que bênção foi essa? Pesquise lá em Deuteronômio capítulo 33, versículos 13 a 17, que você irá conhecer. Você faz isso na vida do seu filho? Eu faço pelo menos uma vez por ano. Pego os meus filhos, sento do meu lado direito. Ah, por que apóstolo direito? Jesus estava sentado à direita de Deus. Quando o Senhor pegou Adão, tirou a costela, foi do lado de direito. A judia, quando anda do lado do marido, ela anda do lado de direito. Por que direita? Direita é o lado da... Repita comigo. Honra. Direita é o lado de dar honra. Eu dou a minha direita, então eu quero honrar essa pessoa. Quem está sentado à direita de Deus? E ele não foi honrado por causa do sacrifício e ressurreição? O pai João, Zacarias, abençoou o filho João. Falaram: não tem ninguém de João de nome na família. Não, vai ser João, porque o anjo falou que é João. E ele vai para o deserto, começa a pregar, começa a profetizar, Eu pergunto: João fez algum sinal, alguma maravilha, algum milagre? Não. Mas o ministério dele já era tão difícil que não precisava de nenhum sinal, nenhum milagre. Por causa da dificuldade, por causa da grandeza do ministério, não precisava de sinal. A própria palavra, o próprio propósito já era intenso demais. Aleluia. Tanto é que o resultado foi tão desgostoso para o diabo, que o diabo falou: não, eu tenho que matar esse homem. Se ele continuar vivo, ele vai acabar com o que eu tenho feito. Vai lá. Entrou no corpo da filha da mulher de Herodes e instruiu a mãe a fazer o pedido. Eu quero o cabelo de João. Tão intenso que foi o ministério dele. Não precisou de substituto. Chegamos em Yeshua, Jesus e Jesus. O que ele fez? Já sabe o que ele fez. Mas como que ele fez? Ele trouxe uma palavra diferente da de Moisés? Por isso que o nome é reforma. Reforma é aproveitar uma estrutura já feita previamente, anteriormente, e melhorá-la. Jesus pegou a Torá e deu outras interpretações. As verdadeiras interpretações que eles precisavam e que não praticavam. Isaías 58 fala sobre o verdadeiro jejum. Mas o jejum para eles era ficar ali parado, colocar pano de saco, jogar cinza. Se tiver uma pessoa precisando de ajuda, você se vire sozinha. Eu estou no meu jejum. E sábado? Mas o animal do teu vizinho caiu num buraco. Ele que se vire, é sábado. Tem uma criança precisando de uma ajuda ali, ó. Está com fome, não tem um pãozinho para comer. Minha sacola está cheia, mas é sábado. Aí Jesus veio. Meu pai trabalha todos os dias, eu também trabalho. Aleluia, Deus. Jesus, de propósito, curava as pessoas no sábado. Por quê?
para mostrar que a interpretação da lei era para o sábado, não era para ficar preguiçoso. Sábado, vou descansar. Aí, passadas as gerações, o povo ia ficando preguiçoso, ia perdendo a boa referência da interpretação e ficava lá. Jesus começou a trazer interpretações que falavam: olha, esse cara é louco, esse cara tem demônio, esse cara é orientado por Baal, esse cara tem Beelzebul. Você sabe o que é Beelzebul? Significa Beelzebul. Bel é um deus dos filisteus, inclusive, né? Significa Senhor. A palavra Beltesazar, lá na Babilônia, Beltesazar, que deram de Daniel. Bel é um nome de um deus, significa Senhor para eles. Então, Beelzebul, aí você pega Zebul, significa mosca, Senhor das moscas. Quem é o Senhor das moscas? O próprio. Já imaginou chamar Jesus, o Rei dos Reis e os Senhores, de Beelzebul? Você acha que ele gostou disso? Então a lei moral foi o pior do que o sacrifício. Porque o sacrifício foi dor física, mas a lei moral é dor na alma. Quando chamam a gente de mentiroso, a gente não mentiu. Quando chamam a gente de ovelha na família, a gente não é, a gente é ovelha branca. Quando chamam a gente de alguma coisa, a gente não é, a gente não fez. Não dói? Não machuca? Mais do que um tapa, uma cicatriz feita no couro, na carne? É pior. Então a lei moral foi pior do que os cravos, foi pior do que a coroa de espinhos. Jesus fez a sua obra e nenhum evangelho fala que foi uma reforma. No Novo Testamento, se não me engano, só existe essa palavra, reforma, neste versículo de Hebreus, capítulo 9. Mas o princípio e os resultados das obras de profetas, como Paulo, foram grandes reformas. Isso estamos falando de Bíblia. Se pegarmos período fora a Bíblia, temos John Knox na Inglaterra, temos William Tyndale na Inglaterra, temos John Huss na Alemanha, temos vários pré-reformistas até chegar em Martinho Lutero. 31 de agosto de outubro de 1517. 1517? Meu Deus, 1517. Temos uma grande reforma feita por um homem, que o seu nascimento foi a profecia de John Huss, que ele disse: vocês estão matando na fogueira um homem, mas daqui a 100 anos Deus vai trazer um cisne branco na Alemanha. Deus vai trazer um cisne branco que vocês não poderão matar. Nasce Martinho Lutero. Foi católico, padre, monge, professor de teologia da faculdade, tinha medo de trovão, raio, trovoada. O pai queria que ele fizesse direito, mas ele entrou para teologia, virou professor, ganhou o respeito dos alunos, ganhou o respeito até do rei. E quando ele lê lá, o meu justo viverá pela fé, o Espírito Santo gira a chave da mente dele. Ele fala: não, se é pela fé, estão fazendo tudo errado. Colocou no castelo de Wittenberg, que era como se fosse um WhatsApp daquela região naquele tempo, as suas 95 teses, chamada posteriormente de a Reforma Protestante. Anote o que eu vou te falar. Para você participar de reformas, sendo o precursor da reforma ou participante dela, você tem que ter muita coragem. Não pode ser cabra frouxo, não pode ser mulher frouxa de qualquer coisa. Meu Deus! Não. Tem que aguentar o tranco. Segundo, tem que ter muito conhecimento bíblico. Terceiro, tem que estar disponível para Deus fazer o que Ele quiser através da sua vida. Jeremias fez uma grande reforma no tempo dele. Grande reforma no tempo dele. Foi tão grande que os pais dele, não diz a Bíblia, mas a cultura judaica,
histórica, diz que quando Jeremias passava pregando, anunciando a palavra de madrugada, como ele mesmo fala, os pais dele vinham depois dele e falavam: ó, escuta meu filho, não. Tá ficando doido. O pai dele era sacerdote, ele era da linhagem de Arão, e ele estava sendo treinado e ensinado pelo pai para quando tivesse 30 anos poder assumir o seu sacerdócio próprio, individual. Mas eis que antes disso o Senhor chega e fala: ó, você não vai ser sacerdote, você vai ser levado ao ministério profético. Aleluia, Deus. Porque eu não preciso de mais um sacerdote me servindo, eu preciso de um profeta no meio do meu povo. Aleluia. O sacerdote pega as coisas do povo e apresenta para Deus. O profeta, ele ouve de Deus e passa para o povo. Aleluia. Qual deles você quer ser? O sacerdote ou o profeta? Qual deles você quer ser? O sacerdote ou o profeta? Qual deles você quer ser? O sacerdote ou o profeta? O profeta sofre mais. O profeta às vezes perde a cabeça, cerrado ao meio, como Isaías foi cerrado ao meio. O próprio livro de Hebreus, capítulo 11, fala sobre os heróis da fé. Uns foram cerrados ao meio. Ele está falando inclusive de Isaías, que foi mandado, foi morto por ordem do rei Manassés, quando ele assumiu o trono, e o rei mandou cerrar Isaías, porque duas testemunhas falsas se levantaram contra ele. Votos comprados, cartas marcadas, denunciaram Isaías. O senhor de idade, já bem idoso, foi preso, colocado no calabouço, na prisão, foi julgado, condenado por testemunhas falsas e foi condenado a ser morto por uma serra cega que cortou ele no meio, vivo. Você quer ser profeta? O profeta sofre mais. O profeta até às vezes para dormir, Deus manda para o lado que ele vai ter que dormir. Ezequiel, você vai dormir tantos dias virado para o lado direito, tantos dias virado para o lado esquerdo, a tua comida vai ser medida em tanto, a tua bebida vai ser medida em tanto, e você vai assar o teu pão, a tua comida no meio de fezes. Aí o profeta fala: não, Senhor, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu nunca toquei morto, eu não faço coisa abominável diante do Senhor. Com fezes não. O Senhor falou: tá bom. Com fezes humanas não, mas com esterco de animal você vai assar a sua comida. Ou seja, ele acendia o fogo, colocava a comida ali para ser assada e jogava o esterco do animal no fogo para o cheiro impregnar na comida, e ele comia aquela comida com gosto ruim, com gosto amargo, ruim na sua boca, porque aquele era o pecado que Deus estava experimentando no povo de Israel. O profeta estava experimentando o que Deus estava sentindo. Jeremias estava sentindo as dores que o povo ia sentir, e Ezequiel lá na Babilônia estava sentindo o que Deus já tinha sentido pelos pecados do povo. Você quer ser profeta? Deus matou a esposa de Ezequiel lá na Babilônia e falou: você não vai esperar uma lágrima pela tua esposa, você não vai falar nada, você não vai chorar, você não vai nada, ainda vão te amarrar, e você, a tua língua vai colar no céu da tua boca, e quando soltar a tua língua do céu da tua boca, você vai profetizar, mas até lá você vai ficar calado. Quiseram linchar Ezequiel, amarraram ele com corda, e ele, igual Zacarias, sem conseguir falar. Você quer ser profeta? Vão te perseguir, vão se levantar sem motivo algum, vão inventar mentira a teu respeito, vão fazer chacota do teu nome. Você quer ser profeta? Mesmo assim, isso não é suficiente para me fazer desistir do ministério profético. Aleluia, Deus. Isso aí. Na África é muito pior, matam o profeta, matam cristãos. Aqui é tranquilo. Light sortidade, a lá infantaria. Não tem ninguém apontando uma arma na tua cabeça, ou nega Jesus agora. Já ouve isso com você? Lindo demais. Você é cristão no Brasil?
Assim tem que ter profeta nessa terra. Aleluia, Deus. Quem que se apresenta? Glória a Deus. Isaías capítulo 6. E eu ouvi o Senhor dizendo: a quem enviarei, quem irá de ir por nós? Isaías já era profeta. Meu irmãozinho falou: não. Aqui ó, pecador aqui ó, vaso de barro, o torrão sujo. Aqui ó, eu, Senhor. Tu quer? Glória para o meu nome. Imagina. Achei um voluntário. Quantos voluntários tem nesta noite para o Senhor? Aleluia, Deus. Amém. Vou fazer igual no quartel, né? Eu acho que eu ouvi um sussurro. Vamos ouvir direito. Quantos voluntários tem para o Senhor nesta noite? Aleluia, Deus. Sai do nível profético apostólico da cadeira e venha do lado de cá. Venha com a ferramenta de cortar na mão e vá cortar o campo de cereais. Aleluia, Deus. Depois que você começar a cortar o campo de cereais, ou seja, ganharmos para o Senhor, se você continuar firme, inabalável, como o Monte de Sião, e continuar pedindo outras coisas do Senhor, talvez Ele te eleve a níveis espirituais maiores e melhores. E se você permanecer no propósito, vai ter choro, vai ter raiva, vai ter vontade de desistir, vai ter vontade de chamar uns palavrões, você vai segurar essa vontade, você vai segurar a vontade de desistir, nós somos carne ainda, mas um dia seremos transformados em corpos de glória. Aleluia. Toda incorruptibilidade, todo pecado e iniquidade, toda maledicência, tudo que é ruim dentro da nossa carne, não carne física, mas na nossa alma, não vai existir mais. Aleluia. Porque nós já estaremos diante dos reis, diante do Senhor dos senhores, diante do Senhor dos exércitos, vendo o seu trono, pegando as coroas, jogando diante daquele que vive e reina por toda a eternidade, indo até lá, pegando a coroa, voltando para onde estava, pega, bota na cabeça, tira a coroa, joga aos pés daquele que vive e reina para sempre, e diz: santo, santo, santo é o Senhor. Pega a coroa, volta, bota na cabeça, como os 24 anciãos fazem por toda a eternidade. Aleluia.